todos e todas. Muito feliz de estar aqui com vocês e com a Avelino, com a Andressa, com meus bolsistas Mariana e Daniel, que estão nos ajudando aqui. E espero que a oficina seja maravilhosa, né? Andresa Lanusa, ela é guapiana, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em artes visuais, professora de pintura, não só de aquarela, mas de óleo e acrílica também. O TCC dela, ela trabalhou com aquarela, que é o trabalho de conclusão de curso, né? E o título é Ialodê, um olhar contemporâneo sobre a mulher afro-brasileira. Está disponível na biblioteca digital da UFRN e vale a pena a gente ir lá visitá-lo, né? Eu vou deixar a Andresa conduzir a oficina e vou ficar aqui na minha hoje, só vim dizer bom dia a todos. Agradecer a Avelino a presença, a ter aceitado o nosso convite, né? É muito prazer estar trabalhando aqui junto com ele e assistindo uma aula que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, né? Eu estava dizendo, eu tenho sempre de vontade de ser aluna dele, vamos aproveitar hoje o máximo possível, né? Então, eu vou fechar a minha câmera e deixar vocês dois aí desenvolver a oficina. Boa sorte para todos, que a internet seja bem gentil com a gente. Obrigado. Ok, obrigada, Verônica. Bom, olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse Encontro Internacional de Aquarelistas. Hoje nós teremos a oficina de pintura com o artista plástico Carlos Avelino, de São Paulo. Falar um pouquinho sobre Carlos Avelino, certo? O Avelino é aquarelista, ilustrador e professor de pintura. Ele produz aquarelas maravilhosas. Eu sei que muitas pessoas aqui já conhecem o trabalho dele, mas para quem não conhece, dá uma olhadinha lá no Instagram dele, que é Avelino Arte, certo? Então, o que é que a gente... Vamos dar um oi primeiro para ele, né? Olá, Avelino. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso encontro. É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Tudo bem? Eu que agradeço o convite e poder falar de aquarela e pintura é sempre um prazer, assim. Certo. Então, vamos falar um pouquinho do que iremos ver na oficina de hoje, certo? Sim. Na oficina de hoje, a gente vai ter como um tema principal as águas, que seriam água do mar, água do rio, água de lagos, não é isso? Sim. Vou mostrar aqui um pouquinho das imagens. Olha só, gente, que aquarela linda. Maravilhoso. Eu estava muito ansiosa para começar essa oficina, porque, eu vou confessar, um dos meus pratos é justamente representar a água com aquarela. Eu acho, assim, bem, bem complicado. Mas eu chego lá. Olha só, gente, quanta aquarela linda do Avelino. Lindo, né? Então, hoje a gente vai aprender como são essas pinceladas, para que a gente consiga transmitir justamente essa sensação de movimento da água, das ondas, do fluxo da água do rio, e também o reflexo, aquele reflexo da vegetação, de algumas pedras que fica na água, né? Aquela transparência. Avelino, fala mais um pouquinho aí do que a gente vai ver hoje nessa oficina. A gente vai trabalhar um pouco essas pinturas em loco, né? Que eu chamo de thumbnail de pintura, né? Que são pequenas pinturas para compreender melhor como representar a pedra, como representar a direção, né? E ritmo, né? Eu sempre falo água como se tivesse um ritmo, né? Para ser seguido, porque é quase que uma pintura abstrata, né? Eu não tenho uma forma definida. Então eu vou procurar, né, passar para vocês esse conhecimento das transparências e como a gente pode representar isso da maneira mais simplificada possível. Ok, então, antes da gente começar a oficina, eu queria lembrar vocês que vocês podem fazer suas perguntas, tirar as dúvidas através desse chatzinho do YouTube, que a gente vai selecionar as perguntas que não forem repetidas
e a gente vai passar todas essas perguntas para a Avelino, certo? Só que ele vai responder, assim, a gente vai reservar um momento no final para ele ir respondendo todas essas perguntas, certo? Então, Avelino, podemos começar. Tá. Eu vou pedir também para quem, né, porque às vezes as pessoas fazem comentários no chat, Uhum. fazer as perguntas em caixa alta, que aí fica fácil de Sim, identificar, fica fácil a gente identificar. Ótimo. tá Uhum. bom? Então, vamos Eu lá. queria só falar um pouquinho sobre a aquarela e como eu comecei, né, a ter esse Certo. trabalho e o que levou. Na verdade, foi consequência, as coisas foram acontecendo porque, na verdade, eu só queria pintar de maneira correta, né? Assim, conhecer a técnica e materiais, né? Então, eu pinto aquarela já há 8 anos que eu pinto de verdade, né? Que eu comecei lá. Então, o meu mestre foi o Gonzalo Cárcamo, né? Aqui em São Paulo, eu fiz aula com ele durante 4 anos. E aí depois as coisas foram acontecendo assim que eu não consegui mais manter as aulas, né? Devido aos compromissos e eu, né, ter a minha própria turma e, Uhum. e a minha própria aula de aquarela. Então, assim, eu acho que uma consequência a gente tem que tem um tempo para você assimilar esse conhecimento, né? Tem que praticar, né? Não adianta fazer aquarela só na aula, né? Eu sei que as pessoas têm seus compromissos e suas atividades, mas tem que exercitar sempre para que você Uhum. ganhe autonomia na hora de, né, de desenvolver algum tema, né? Então é muito importante, né, a prática, observar referência, ver outros artistas, né? Se puder fazer cursos e workshops, porque isso ajuda bastante, né? Eu acho que Uhum. tanta, né, o seu aprendizado, né? Uhum. Sim, às vezes está sozinho, você chega naquele resultado, mas você demora muito mais Isso. do que se você tem um professor ali que possa orientar e tirar, Orientar. tá bom? É, e com o tempo a gente vai pegando, né? Nossa própria pincelada, vai se Sim, sim. acostumando mais. O importante é isso, você seguir a princípio o que o professor, né, faz, né, porque Aham. participando ali da aula, mas saber que uma hora você vai ter o seu próprio caminho, né? E Verdade. isso vai acontecendo. Você vai se desprendendo assim do professor e vai seguindo o seu caminho. Aham, vai seguindo seu Bacana. caminho. Tem nossos temas preferidos também. No início eu É, pintava muito figura humana, por isso que eu fui indo mais para esse lado e fui deixando de lado um pouquinho o paisagem. uhum. Como eu achava a água muito difícil, aí eu fui deixando para depois. Mas hoje, nessa oficina, eu vou tirar esse trauma de pintar águas. Eu queria compartilhar, posso mostrar aqui uns trabalhos também? Né? Pode, pode. Deixa eu começar? Deixa eu Vamos só lá. compartilhar aqui a tela. Deixa eu. Ver se eu consigo passar aqui. Deixa eu só ver uma. E- Então, esse aqui são alguns né, do material que eu tenho, né, de pinturas. Eu procuro variar os temas, Uhum. né? Tem um lado urbano que eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante desses contrastes de luz e sombra, né?
e todas essas referências são fotos minhas, né? De lugares que eu passeio, viagens mais longas. Essas pinturas você faz no local? Você está olhando para esse ambiente no momento? Ou você geralmente pega uma foto? Então, algumas eu faço no local. A maioria dessas aqui... Peraí, deixa eu passar o avião. Essas aqui, a maioria é feita a partir de foto. Aqui. Sim. Deixa eu voltar. Essas... O que eu acho mais interessante dessas pinturas é que a gente vê que tem umas pinceladas soltas, né? Que a gente insinua que aquele objeto está ali. A gente não faz uma coisa milimetricamente desenhadinho, sabe? Não é? Não, é buscar a sensação, né? E eu falo assim, a sua pintura plein air, ela tem que ser a mesma da sua pintura quando você está em casa, né? Então, também, né? Aqui tem umas coisas de aulas, né? Essa aqui foi feita no local. Foi feita lá em Santo Antônio de Lisboa. Sim. Uma praia lá em Florianópolis. Aí sentei lá, estava tranquilo, não tinha muita gente, né? Pessoas assim, faço, né? Só deixei só o tema, né, principal. Aqui outros temas. Há estudos em aula também, né, que são importantes. Monocromático. A parte de céu. Tudo isso aqui, espero que o ano que vem vire livro. Vai virar. Precisamos. Um pouco de Ana também. Essa fusão das cores, né? É importante a gente fazer. Fusão. É sempre o importante é conseguir essa fusão, né? Essa simplicidade em construir as formas, a parte de silhueta, né? Também, que é importante. O estudo, desenho, né? Ter um bom desenho inicial para que você consiga, após colocar a cor, né? Ter uma estrutura sólida no desenho. É importante, o desenho é o principal. Né? Por mais simples que seja, é importante conseguir representar essas formas de maneira, né, simplificada, com uma boa composição e um bom desenho. É importante ter alguma noção do desenho e da perspectiva também, né? Principalmente nessas pinturas urbana, né? A gente Sim. precisa de uma noção boa de perspectiva. Prontinho. Então, eu acho que tudo isso, né, contribui. Um estudo constante, você fazer os seus estudos também, despretensiosamente, né, quando estiver fazendo a pintura, né, não achar que aquela pintura vai ser a pintura, sabe, tem que ser a pintura da sua vida. Não. A obra-prima. Não, está estudando, tem que errar, e depois você vai conseguindo, né,
é saber lidar com as frustrações, assim, né? De não conseguir chegar num resultado, saber que aquilo vai ter um tempo para que você consiga desenvolver. Isso, a nossa primeira aquarela nunca sai bonita, quer dizer... Não. E o que é interessante é a gente guardar, né? A gente Sim, depois ver sim. a nossa evolução. Quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente pinta, a gente vai conhecendo os materiais, conhecendo o papel adequado, as tintas, o pincel, e a gente vai evoluindo e vai dando aquela sensação boa. Ai, é muito Sim, bom. é uma questão. E quando você começa eu falo, que a curtir mais o que você está fazendo, né? Porque você consegue ver. Mas aí, se você olhar para trás do que você já fez, você vê que eu pego aquarelas minhas antigas e eu olho e falo, nossa, isso era bom, mas era o conhecimento que eu tinha no momento. Sim. Né? Então é bom você ter esse olhar que você, né, olha e fala, pô, isso aqui podia estar melhor, mas não tinha como eu adiantar isso. Eu tinha que passar a fase para poder hoje resolver algumas coisas com mais facilidade, mas ainda tenho, né, tenho as minhas questões e eu vejo onde eu posso, né, melhorar. Eu acho que é uma busca. Isso, a gente está sempre aprendendo, né? Então, vamos lá. Qual o material que a gente vai precisar para a oficina de hoje? Tem algum material específico? Olha, eu tô usando esse papel aqui, que é o papel, né, o Honey Miller, Sim. algodão. Eu tenho a folha, esse aqui é em bloco, né, um bloco, né, desse tamanho aqui, ou tiver outra folha 100% algodão, né, pode utilizar, porque eu acho que o papel 100% algodão, para esse tipo de trabalho, que são as águas, você consegue uma fusão melhor das cores. Né? Você consegue uma pincelada mais solta, né? Aí é que tá, não existe papel ruim, existe o papel com uma limitação. Então, se você trabalha com um papel, né, 100% celulose, ele vai chegar num ponto, então o importante é você aprender a trabalhar com esse papel até o limite dele. Então, ele vai, por não ter algodão, ele vai me oferecer esse resultado final. Né? Então, assim, a gente consegue também tirar muitas coisas boas desses, né, desses papéis, igual o papel de celulose. Eu uso muito para estudo inicial mesmo, para visualizar a cor, a camada, né, como é que eu posso colocar a camada, e quando você vai para um papel 100% algodão, isso fica mais fácil a execução. Né? É Porque é verdade. como um carro com marcha e um depois que você vai para o automático, fica difícil voltar para a marcha, mas se precisar... É verdade. Né? Então tá, agora no início você vai fazer uma demonstração, não é isso? Eu vou lá para outra. Então, Vou fechar a minha câmera aqui, o som, e estou indo lá para outro, onde tem a palheta e o papel lá. certo, só para esclarecer para o pessoal que está assistindo, agora pela manhã a gente vai ficar até meio-dia, não é isso? Você vai fazer a demonstração agora nesse momento da manhã e a gente vai começar a fazer nossas pinturas aqui em casa na parte da tarde ou agora de manhã a gente já vai pintar também? Olha, a gente pode fazer... eu faço... Acho que dá tempo. Eu faço a pintura, né? E aí dou um tempo para as pessoas irem fazendo também, tudo bem? Pode ser? Certo, pode ser. E aí à tarde a gente faz o mesmo processo. A gente continua de onde parou. Não é Isso, tá isso? bom? Então tá ótimo. Vamos Então começar. eu vou fechar a minha câmera aqui e o som e estou indo lá para outra área. Certo.
Ok, já estou aqui na minha área. A referência, né, que eu vou utilizar para realizar a pintura é essa aqui. Né? Esse aqui é em Balneário Camboriú. Então, eu gosto sempre de tirar umas fotos com um plano mais aberto, porque depois também eu posso escolher aqui, né, o que eu quero representar. Tá? Então, eu vou só um minutinho aqui trocar o papel. Eu vou utilizar para essa pintura, né, um papel 100% algodão. Né? Vou deixar na minha referência. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho para cima, não vai dar para visualizar a referência, mas depois eu coloco na comparação para a gente visualizar com o desenho. Visualizar o desenho com a referência. Né? Então, eu começo aqui por essa linha do horizonte. Aí eu sempre observo, quando eu começo a fazer um desenho como esse, eu observo essa área aqui, ó, né? Que é a distância da linha do horizonte até essa parte da água, né? O quanto ela avança aqui. Então, já vou marcar, vou ter bastante areia aqui. O que acontece? Eu já tenho os limites, né, que eu vou trabalhar a área da água. Né? E as pedras aqui, vou começar a colocar. Porque se eu começo a fazer as pedras, a tendência é colocar uma pedra aqui, aí quando eu vejo, eu tenho isso aqui de água e isso aqui de areia. Vou começar agora a fazer os desenhos das pedras. É um desenho bem simplificado. Aqui. Na representação das pedras, eu gosto bastante de usar linhas, né, mais angulares, assim. E aí vou usando um sistema de comparação, né, observando o que eu já fiz, a pedra maior, e aí relacionando essa pedra com os outros espaçamentos para definir as outras formas. Então, aqui, deixa eu ver se está certinho. Um pouquinho mais para baixo. E aqui eu vou ter areia. Até veio um pouquinho mais para frente. Mas pelo menos eu consegui agrupar e eu tenho uma composição, né, mais interessante do que... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ok. Do que, por exemplo, eu deixar essa linha do céu aqui no meio da folha, né, o próximo. Então, eu tenho que sempre procurar entender a relação da foto, não fazer esse desenho, né, com essa linha mais para baixo, respeitar esses espaçamentos e procurar essa, né, essa distribuição das pedras a partir de né, de uma estrutura maior, que aí eu começo a comparar e procurar localizar essas pedras de acordo aqui com a referência. Não precisa ser igual, mas tem uma certa, né, harmonia aí nas formas. Tem alguma pergunta, Andressa? Posso continuar aqui? Se tiver alguma pergunta, pode Oi. fazer que eu respondo. Aqui.
Certo, eu vou ver se tem alguma pergunta em relação a essa parte inicial, né, do desenho. Isso. Deixa eu dar uma olhada. O pessoal está perguntando se você vai dar um momento para eles desenharem. Nesse caso, será depois que você fazer essa demonstração por completo, não é isso? Eu acho que o desenho, o desenho ele é simplificado. Dá para eu, assim, eu vou dar um tempinho mais de, deixa eu ver, colocar uns 2, 3 minutos antes de começar a fazer a pintura, tudo bem? Aí eu vou Certo. só fazer uns retoques aqui e eu acho que dá tempo de desenhar, que é algo que é mais simplificado, tudo bem? Uhum. Ok. Então, João, então eu só vou fazer uns acertos enquanto, né, vocês finalizam aí o desenho de vocês. Fazer uns ajustes aqui que eu vejo que eu posso melhorar com relação às pedras. Então, eu começo também com uma forma mais bruta e depois eu posso ver colocando uns detalhes para... Mas na hora de pintar, eu vou procurar evitar de tentar colocar o contorno, né, fazer as pedras nesse limite. Ou seja, o desenho, ele ajuda você a definir uma área, né? Mas em aquarela, da maneira que eu trabalho, assim, ele está ali para auxiliar, mas eu não vou seguir exatamente o desenho. Tem coisas que eu resolvo, né, com a pincelada. Você tem uma pergunta aqui em relação a se você separa o papel com relação aos textos para montar essa composição. Ah, sim. Até a foto, né? Eu assim não tem um ponto de interesse em específico, né? Mas se eu dividir aqui, né, em terços, assim, eu vejo que essa área aqui está no ponto, né, de interesse, né? Eu procuro mais, como é algo que eu tenho umas pedras aqui, não é algo que uma pintura que eu vá fazer que eu tenha um ponto específico. O que eu procuro é só horizonte alto ou horizonte baixo, né? Para facilitar esses temas aqui. Tudo bem? Tudo bem. Avelino, Sim. só uma perguntinha aqui em relação ao som. O som do seu computador que você estava antes, ele está no mudo? Está fazendo eco um pouquinho? Tá. Porque tá com algum problema? Não, só que falaram que estava dando um pequeno eco, mas... Deixa eu ver só um minutinho. Talvez seja o som do seu computador que você estava antes. O som lá tá fechado, todos os sons, né? Todos os microfones, tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar. Então, observem que é um desenho bem simplificado, como eu já disse, né? É mais para localizar essas pedras. Na água tem uma relação muito grande com a direção da pincelada, né? O ritmo da pincelada. Deixa eu ver se eu uso ou se eu não uso. Vou usar um pouquinho aqui, ó, de máscara para aquarela, tá? Essa aqui é cor fixa. Eu vou só utilizar em algumas partes aqui
da espuma. Quem não tiver, não tem problema, que dá para fazer também a pintura, tá? Eu só vou reservar um pouquinho e eu mostro também como você pode utilizar essa máscara para aquarela, para reservar alguns pontos aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui, ó, com um palito, eu vou vir aqui, ó, e vou aplicar essa máscara para fazer essa área da espuma, aqui, né, dessa arrebentação da onda. Em alguns pontos só. Outros eu vou deixar né, porque ajuda você a isolar determinadas áreas que você não tem o controle, né, para reservar. Tá? Vou deixar aqui. E lembrando que se você precisar depois retirar ou pintar por cima, você consegue, né, porque ela só, a um primeiro momento, ela isola, né, a área que você vai pintar, mas depois, se você precisar, você pode pintar sem problema. Então, eu vou colocar só um pouquinho aqui de máscara e agora eu vou secar. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas depois o barulho some, tá? Eu tenho que secar bem, e também eu não passo com o pincel, porque essa máscara é como se fosse um látex, né? Então, se eu passo o pincel aqui, eu acabo perdendo o pincel. Por mais que eu impermeabilize passo um pouquinho de sabão nas cerdas do pincel, mas eu procuro fazer com um palito. Tudo bem? Então, eu vou dar prosseguimento aqui. Tudo bem, Andressa? Posso começar já a pintura? Você que está com a turma aí. Posso? Sim, pode começar. Então, só lembrando... Depois dessa demonstração é que a gente vai ter... Você vai dar um tempo para a gente fazer tudo, né? Desenhar, começar desde o início, né? Isso. Ótimo, beleza. Né? Porque aí eu não perco o ritmo aqui, né? Da pintura. Então, até o momento, assim, se possível, né? Prestem atenção, vão anotando os pontos básicos e aí na hora de fazer a sua pintura, aí dá uma lida no que você anotou que fica mais fácil, tá? Só para não... que às vezes você pintando e olhando a pintura, às vezes você perde alguns pontos, né, do que tem que fazer. Tudo bem? Tudo bem. Só lembrando, pessoal, eu estou vendo todas as perguntas de vocês, certo? E assim que ele acabar a demonstração dele, eu vou fazer todas essas perguntas, ok? Vamos lá, Belém, pode começar. Ok. Eu vou começar por essa parte mais clara
aqui, né, da água, porque eu quero dar um ritmo. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar minha palheta bem visível aqui, não está saindo da tela. Qualquer coisa que estiver saindo da tela, você dá um toque aí, viu, Andressa? Vou umedecer um pouco aqui, ó. Estou usando um pincel, né, de pelo natural aqui, número 6, né, da Rosemary Brushes. É um Kolinsky. Vou umedecer um pouquinho essa área aqui. Ó, posso passar por cima da máscara, só para dar um susto aqui no papel. Vou deixar secar um pouquinho. Agora eu vou fazer uma cor aqui. Eu vejo que tem um pouquinho desse turquesa de cobalto com um pouquinho de ocre. E vou colocar mais água aqui. Tá vendo? É uma mistura, ela é bem aguada, muito mais água do que pigmento, né? Porque eu preciso de transparência. E aí eu venho fazendo aplicando. Deixa eu pegar um pouquinho do cerúleo aqui também. Então, turquesa, cerúleo e um pouquinho de ocre. Agora eu vou procurar representar esse conjunto aqui, ó, né, de manchas aqui, né, que eu tenho uma sequência de manchas, ela tem uma ordem que eu até comparo com, né, os tijolos, assim, né, porque eu não deixo uma paralela com a outra, né, e procuro dar um movimento, ó, aqui, aí em alguma parte eu coloco um pouquinho mais de ocre. Sempre pensando no ritmo, né, e na direção. Quando eu falo no ritmo, está relacionado com a direção da pincelada, tá? Aqui também, outras manchas. Vou acrescentando agora um pouquinho mais de azul cobalto. Deixa eu pôr até um pouquinho, é esse aqui, ó. Um pouquinho desse, esse é um outro cerúleo, né, de uma outra marca. Ele é um pouquinho mais escuro, ele já chega no tom da água. Pode ser um pouquinho de cobalto também, misturando com um pouco desse cerúleo e ocre. Agora aqui eu vou aumentar essas manchas, eu vejo que tem uma coloração mais variada, elas são maiores. Deixando os espaços em branco aqui. Ficou muito marcado, passo um pincel úmido. Deixa eu fechar um pouquinho mais a imagem.
Agora eu vou, né, aqui eu vejo que eu tenho uma área onde predomina a espuma. Agora eu vou para a parte mais escura ali da água. Deixa eu pegar o meu... esse cerulho com um pouquinho de ocre. Deixa eu pegar um pincel maior. E um que me deu um preenchimento mais amplo, né? Vou fazer mais cor aqui, que eu vou precisar. Então, o tempo também que você precisar ficar fazendo para misturar a cor, não se preocupe, assim, faz parte de você, vem, mistura um pouquinho, volta. Vou umedecer um pouquinho essa área do céu aqui, que logo em seguida eu vou vir com o céu. Vou deixar descansar só um pouquinho para não abrir tanto. Eu não vou deixar tão marcada como está a referência. Só dou uma olhadinha, ver se essa linha tá... se ela tá reta. Aí agora eu vou acrescentando um pouquinho mais de amarelo ocre, né, para eu ter essa variação tonal. Cuidado para não secar. Aí agora eu vou trazer um pouquinho dessa cor, deixa eu acentuar um pouquinho mais. Vou trazer aqui para frente. Um pouquinho mais do cerúleo. E o que faz a pintura da água também aparecer, assim, é o conjunto, né, dessas formas. A princípio fica tudo, né, meio bagunçado, você olha e fala, nossa, mas isso aqui vai... não está aparecendo água, mas é o conjunto, né? Então, vai trabalhar o céu, vai trabalhar, né, a água, essas manchas, e depois o conjunto de tudo é que vai aparecer. Não tem que ser a onda perfeita, tá?
tentar representar exatamente aquilo que você está vendo. Vou fazer um céu aqui, misturar o cobalto com o cerúleo. Fazer mais pigmento. Tá vendo? É importante vocês observarem a quantidade de tinta que você produz, né? Que você faz. Não tem umas nuvens ali, mas vou deixar essa... Tentar deixar, se bem que ficou bem no meio da... Então, feito isso... Agora eu vou vir com uma... Só espalhar aqui para criar um... Ó, aqui tá vendo o céu entrou demais. Depois eu dou um jeito aqui. Quando secar, eu venho com uma pincelada. Deixa eu virar aqui, ver se ele desce um pouquinho. Vou deixar secar e depois eu venho fazendo esses acertos aqui da linha do horizonte. Agora eu vou para essa parte que é essa areia, ó, que é antes aqui, ó, essa parte, né, dessas manchas na água ainda vou trabalhar essa sequência de manchas. Então aqui tem um pouquinho de Bird Sienna, com azul cobalto, já chego a esse tom mais escuro. Se eu coloco mais Bird Sienna, fica mais quente. Se eu coloco mais azul, ele vai mais pro frio. Então eu vou procurar variar um pouquinho. Aqui é a mesma coisa. Mais Bird Sienna. Procurando sempre o ritmo. E lembrando que inicialmente eu faço essas manchas para definir essa parte, né, mais escura da espuma, e depois eu vou vir com uma outra camada de cor em cima dessa, uma veladura, para não deixar tudo tão branco. Agora eu vou fazer o seguinte, vou umedecer a parte da areia.
procurar reservar essas. Então, umedeço bem, porque é uma área ampla e eu vou precisar de bastante fusão aqui. Se eu não umedeço, eu venho com a pincelada e acaba secando tudo, né? A pincelada fica marcada, né, se está seco. Agora eu vou fazer uma mistura aqui. Deixa eu limpar aqui essa área. Então, eu vou pegar o Burnt Sienna. Um pouquinho de Ivory Black aqui. E um pouquinho de alizarim. Um pouquinho de ocre também. Eu vou testando aqui a mistura, né, as cores. Só olhando assim eu vejo se está mais frio, se está mais quente. E aí venho aqui. Posso passar aqui um pouquinho por cima da pedra, né, porque ela é mais escura. Não tem problema. Procuro preencher bem aqui, né, por cima da fita. E agora eu venho procurando dar esse movimento da água aqui. Então, eu tenho uma parte que eu trabalho com o pincel bem... Uma área bem úmida e a outra área eu trabalho um pouquinho mais seco. Escurecer aqui. Misturar bem a tinta para não ter o problema de raspar e o pigmento ficar aparecendo sozinho ali, né? Só o pigmento sem a mistura. E eu vou entrar um pouquinho agora com essas manchas aqui. Aí eu vou fazendo como se fosse uma transição, né? Eu começo a entrar um pouquinho com essa cor aqui dentro da água. E agora eu começo a levar essa cor aqui, ó, umas manchinhas. Como se eu tivesse, né, eu fizesse uma transição aqui.
Aqui vou fazer uma cor mais escura. E vou criar uma textura aqui na areia. Pode também fazer, né, utilizar aqui, ó, uma escova de dente. Fazer uma mistura escura, um pouquinho mais densa. Se eu quiser pontos mais marcados, aí só eu acentuar, né, menos água e mais pigmento. Só cuidado para não ir na roupa, né? Você vai na roupa, vai no óculos, às vezes vai em tudo, menos no lugar que você precisa. Bem, feito isso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Já secou essa minha parte. Vou só fazer um ajuste. Ó, são coisas, né? O céu desceu demais aqui. Mais azul. Vou tirar aqui. Caso fique muito marcado, vem com um pincel úmido aqui em alguns pontos. Acho que aqui dá para a gente espalhar um pouquinho mais. Vou deixar o chão secar um pouquinho mais aqui. Deixa eu abrir uns outros. E agora eu vou aqui para as pedras. Preciso secar ou não? Não, dá para fazer. Vou começar com essas pedras aqui. Observe que tem um pouquinho de verde. Então, eu vou pegar aqui, ó, amarelo-limão. Pegar um pouquinho do sap green. Amarelo-limão, quando você quiser acender algum verde, se iluminar, só colocar amarelo-limão que ele já... ou aqui, ou no verde esmeralda, né, também, né, ele ilumina qualquer verde. Ajuda, né, também a deixar esses verdes mais intensos. Vou umedecer aqui um pouquinho essa área. Um pouquinho de Burnt Sienna nessa mistura para quebrar a intensidade, né, desse verde assim. E venho agora moldando aqui a pedra.
Então, é uma pincelada que eu chamo de pincelada seca. Um pouquinho de Burt Siena. Ocre. Um pouquinho do Nápoles. Amarelo Nápoles. Dei a base aqui nas pedras, dessa pedra. Vou vir um pouquinho mais para cá. Agora eu vou fazer uma cor mais escura. Com azul, cobalto e Burt Siena. E acentuar alguns pontos, né, para criar uns contrastes aqui. Aqui é mais azul, deixa eu criar essa... Então, aproveito sempre a área de, né, a fusão, né, porque eu estou trabalhando molhado no molhado para intensificar essas áreas. Vamos agora para outra pedra. Deixa eu umedecer aqui, que a área é bem extensa. Para que eu consiga manter as fusões. Coloco o verde aqui. Aquela mistura do Burt Siena e o azul, bem aguado. Um pouquinho de amarelo Nápoles, que eu vejo que tem uma variação de tons ali. O importante nas pedras, assim, é trabalhar sempre o tom mais claro, porque depois eu posso vir acentuar esses contrastes, né? Se eu for direto para o tom mais escuro, às vezes eu quero escurecer, eu quero acrescentar um outro detalhe, eu não consigo, porque eu já fui para a parte mais escura. Aqui, ó. Vim com um tom, né, mais ou menos claro. Vou fazer um tom mais escuro com o azul e o Burt Siena. Aproveito que está úmida, né, essa área ainda, ó, e aplico em forma de fusão. Aí eu vou identificando as áreas de claro e escuro. Cuidado para não descrever demais, né, com linhas e... Senão você acaba colorindo o desenho, né? E não pintando uma aquarela. Fica, às vezes
perde tempo demais olhando a forma, né, da pedra e esquece que o importante é entender a silhueta. Dá um pouquinho de pincelada seca aqui. Aqui também. Vou colocar mais uns escurinhos aqui. Essa pedra aqui e escurecer esse lado. Aqui eu não tirei, não. Tem até uma... uma outra pedra mais azul. Vou agora aqui para essa pedra mais ao fundo. Fazer aqueles escuros também e acrescentar em alguns pontos aqui. Deixa eu ver onde eu posso... fazer um tom bem clarinho aqui, colocar um pouquinho nessa parte da onda. Agora que a pedra secou um pouquinho mais, o que eu vou fazer? Eu vou criar textura, né? Então, eu primeiro dou uma camada, né, para aplicar bem as fusões, onde eu deixo, né, essa área mais transparente, para depois eu fazer uma cor um pouquinho mais escura, com a tinta um pouquinho mais densa. Peraí, minha tinta tem muita água. Vamos lá. Fazer aqui azul com Varicena. Porque se eu, né, e é uma coisa que acontece bastante, se eu deixo essa primeira camada mais escura, eu não consigo fazer dar essa pincelada seca para dar volume na pedra. Tiro o excesso aqui na esponja, é como se o pincel tivesse sujo, né? E aí eu venho e faço aplica essa textura, que aí eu dou volume. Mais azul aqui. Essa maior eu posso até já dar um... Tem uma parte que não está seca.
O importante é que, né, a área esteja bem seca para ficar essa marca do pincel, da textura. Né? Aqui está um pouquinho molhado. Dou uma desconstrução na parte de cima, né, com alguns pontos. Vou acentuar um pouquinho mais agora. Agora que eu já fiz a pedra, eu consigo observar onde eu posso colocar mais uns detalhes aqui. Com as manchas, tanto com as claras quanto as mais escuras. Aqui. Dá uma pincelada bem seca na base da pedra. Agora eu vou fazer nessa espuma aqui, tem uma sombra, né, um pouquinho de azul cobalto, com Burnt Sienna, mais azul cobalto. Estão vendo aqui, ó, é bem aguado assim, eu tô fazendo uma mistura, vou fazer um pouquinho para cá. Ó, é só né, água bem, a tinta bem diluída em água. E vou fazer essa sombra aqui, ó, na espuma. E agora eu vou trazer essa sombra para a água aqui. Então, mais essa mistura do azul com um pouquinho do Burnt Sienna e bastante água. Eu vou dar uma veladura aqui, né? Só para criar uma... que seria a sombra da espuma, né? Para tirar aquele excesso de branco. Faço aqui também. Parte de trás. Agora eu vou secar.
vou tirar a máscara aqui agora, com o dedo mesmo. Então, o papel sempre, se é um papel de celulose, se você retirar a máscara, é perigoso o papel vir junto. Papel 100% algodão não tem esse problema. Agora eu vou só acentuar um pouquinho mais de sombra na base dessa espuma. Eu vou ver se agora aqui se eu consigo abrir umas áreas de luz. Deixa eu encontrar um pincel. Deixa eu só pegar um papel aqui, só um minutinho. Deixa eu vir aqui, criar mais um. Essa sombra, criar uma área um pouquinho mais escura. Um pouquinho mais do verde siena e azul. Eu vou marcando pequenos pontos mais escuros dentro dessas, né, dessas manchas que já foram feitas aqui. Cuidado, né, com a quantidade, né, que você coloca também, para não ficar em excesso. Deixa eu ver só se vai abrir. Vamos ver. Com o pincel úmido, eu faço pequenas linhas, assim, em zigue-zague.
Deixa eu umedecer bem, deixa a água agir um pouquinho. Eu vou ver se aqui ainda está úmido. Vamos ver se eu vou conseguir. Abrir um pouco, deixa eu secar. Né, para que eu consiga retirar, eu tenho que ter uma camada, né, mais ou menos espessa, né, de tinta, mas a cor mais intensa para eu poder retirar. Vamos ver, acho que aqui vai sair melhor. Então, venho com o pincel úmido, se estiver muito, tira o excesso no dedo mesmo. Aí vem aqui. Deixa a água agir um pouquinho. Aqui saiu mais. Porque tinha mais tinta, então eu consigo retirar uma quantidade maior de pigmento. Depois de seco, passo o pincel úmido. Saiu. Vou umedecer aqui um pouquinho. Só vou umedecer aqui a parte de cima, tá? Passou o pincel uma vez, deixa. Vou fazer uma mistura aqui. Mais azul. Bem aguado aqui. E dou uma veladura só para escurecer um pouquinho mais essa área. Aí, enquanto seca aqui, vou pegar o estilete. E vou abrir umas... raspando aqui, ó. Cuidado com os excessos também. Eu abro algumas luzes. Principalmente na base das pedras aqui, ó. Faço um brilho de luz na água. Só umedecer que eu vi que estava ficando a marca aqui. E agora eu vou secar.
vou tirar a fita aqui. Aí tá pronto.